gente muito na rua. Da produção. Não, melhor som. Foi premiado junto com o Ike na Rua. E o nome do projeto foi Game Art para Cyber TV, que, como o nome já diz, né? Claro aí, mas foi um game inovador, porque a plataforma da TV digital nunca não é usualmente feita para jogos. E até hoje, né, não tinha sido elaborado nada nesse sentido. A gente acabou de descobrir, teve uma notícia recente, de que o Leonardo, um dos integrantes, está no Game 10 lá, e teve alguns outros jogos e algumas outras coisas para a TV digital, mas nesse sentido também. Não são mais coisas novas, né? O que a gente buscou como Game Art foi uma narrativa a equipe da cidade já falou, né? Coordenação aí, Bruno, Rony, Amanda, na equipe de design de personagens e cenários, André, Rafael, Lauro, teve uma equipe grande. Esses outros dois aqui que eu não consegui fotos era o Alexandre e o Gabriel. Na equipe de programação e desenvolvimento para o né, do jogo foi o Leonardo, que não está aqui, está no congresso, e o Lucas, que está aqui na o Vitor ficou com a sonoplastia e trilha sonora. E o que eu queria, continuando o que eu estava dizendo, os princípios que nortearam o Game Art foram mais nessa parte de roteiro, de narrativa, né? A gente queria fazer uma coisa diferentemente de Matrix, que fala que as máquinas se rebelam contra os seus criadores, seres humanos, né? Conseguisse viver em harmonia e que fosse uma evolução do próprio ser humano, né? Então a gente tentou fazer, além dessa evolução do próprio ser humano e ver harmonia com as máquinas, ver harmonia com o meio ambiente. Então a gente tentou se basear alguns no cyberpunk, só que não no cyberpunk original, né? Mas um eco-cyberpunk, que ele viveria em harmonia com esse meio ambiente e tal, e com a tecnologia. Então a gente buscou alguns conceitos nesse sentido aí, com alguns sketches de projetos, né, que visam esse tipo de harmonização. Então, aí o Rony vai continuar falando aqui sobre o roteiro, que foi o que norteou o nosso trabalho, e vou passando, vai. Bom, o resultado dessas reflexões foi um mundo hipotético futuro, onde a gente tem duas figuras: a sociedade contemporânea da época, né, e uma confederação de tribos que faz exatamente esse papel. Eles usam a tecnologia em harmonia com o meio ambiente onde eles vivem. Basicamente, eles se apropriam da tecnologia da sociedade contemporânea dessa época hipotética que a gente está tratando e inserem isso no meio indígena. Nessa situação, você tem o índio se apropriando da tecnologia e o próprio índio fazendo uso dessa tecnologia no seu contexto. E aí, as relações evoluem de maneiras mais diversas dentro do roteiro que a gente criou da história. Basicamente, para a gente poder colocar construir a história do jogo, a gente criou todo esse universo antes, com essa questão da tecnologia sendo apropriada pelo próprio povo indígena, né? E a partir disso a gente criou um roteiro bem simplificado para poder implementar esse jogo para a TV digital. A partir daí a gente começou a fazer a criação de conceitos, que a Amanda vai explicar daqui a pouco,
E nesse caso nós também trabalhamos com a construção de cenários, sempre baseado nessa reflexão sobre novas tecnologias, fazer as novas tecnologias harmonizadas com o meio ambiente, fazendo uso de tecnologias verdes, combustíveis não poluentes, essa coisa toda. Bom, vou passar a palavra para a Amanda. Bom, eu vou falar um pouco do processo gráfico do jogo, né, rapidamente, que a gente pesquisou, como vocês viram, né, imagens de filmes, livros, games, que a gente criou, para cada personagem a gente criou uma história e procurou as características físicas, psicológicas, tudo para encaixar na trama, né, do futuro hipotético de 2110. Nosso jogo também tem personagens índios, negros, brancos, portadores de necessidades especiais, que nesse futuro já vão poder usar próteses, digamos, vão ser ciborgues, né, mais ou menos. E na história, os personagens eles precisam, para entrar numa realidade virtual, eles têm que entender um pouco a história do roteiro, tem a realidade virtual, eles precisam de avatares. E esses avatares foram construídos com mapeamento dos deuses da cultura indígena, né? Aí quando a gente pegou esses personagens da cultura indígena, nós inserimos elementos do eco-cyberpunk, elementos tecnológicos, assim, por assim dizer. Aí tem aqui, na sequência, assim, um estudos, né? Tem a descrição de cada personagem, os esboços dele, a finalização. Exemplo do Edu. O Edu, que é um personagem que é ciborgue. Aí cada um tem uma característica. Cada um tem característica e habilidade. Como se fosse um RPG, assim, mais ou menos. Porque no início a gente tinha pensado em fazer uma coisa mais sofisticada em 3D, um RPG. Como a plataforma não suportava isso, a gente teve que adaptar um pouco. Quer dizer, adaptar Basicamente, a gente tinha pensado o projeto todo pensando no primeiro, mas quando a gente entrou se confrontou com as impossibilidades do Ginga, como a gente já tinha produzido toda essa parte gráfica, a gente teve que readaptar um pouco o roteiro, readaptar um pouco os recursos e usar imagens pré-renderizadas do jogo. A gente vai demonstrar daqui a pouco. Tem o nosso protagonista, né, também. Aí tem um exemplo, né, o exemplo dos avatares, que a gente misturou, os elementos tecnológicos. Alguns elementos da cultura indígena nessa zarabatana, essas coisas. Toda a roupa, a gente estudou a roupa toda, com o comportamento, tudo isso foi levado em conta para construir o personagem. Agora o Rony vai falar da construção de um modelo 3D. Bom, no caso dos modelos 3D, a gente, como eu acabei de dizer, nós tínhamos pensado o jogo inteiro para ser em 3 dimensões. Mas aí, por causa das dificuldades, a gente teve que fazer umas adaptações correndo, mas basicamente, no caso da modelagem 3D, a gente fez todos os sketches antes, todos os conceitos de personagens que a gente precisaria, e jogamos esses conceitos dentro do Blender, que foi o programa que a gente usou para modelar os personagens, e a partir disso a gente foi construindo eles, baseados basicamente em 3 posições: o personagem de frente, o personagem de perfil e ele de costas, para a gente ter uma ideia de todos os detalhes. A partir com a modelagem feita, nós colocamos esqueletos de animação de todos esses personagens e para poderem ser inseridos no cenário que a gente já tinha modelado anteriormente, como vocês viram nas outras imagens. Né? E a partir disso, a gente definiu também os ângulos de câmera, para a gente seria mais adequado para a gente poder veicular isso no jogo que a gente estava fazendo. E a partir daí, o resto foi passar essas imagens para os programadores. Né? Aí tem aqui os estudos de cenários, que são da média. Exato. Que infelizmente não pode estar aqui com a gente.
Esses são alguns estudos de cenários que a gente fez. Isso aqui é um tipo um mundo subterrâneo onde eles vivem, fazem e se apropriam da tecnologia, como foi dito nesse. Um detalhe que a gente não falou, no caso, né, na nossa história hipotética, digamos, a sociedade contemporânea não tem conhecimento dessa confederação. Ela meio que age de uma forma um pouco clandestina, no caso. Aqui os resultados em 3D. Exato. Aqui, baseado naqueles disquetes, a gente fez toda a composição de cenário, no caso. Boa parte da história do jogo se passa nesse modelo de situação. São, tipo, só falando um pouco da história, a Confederação descobre um sequestro de alguns índios, né, feitos pela corporação que basicamente eles capturaram esses índios para fazer que seria um antagonista no caso do jogo. E eles sequestraram esses índios para experimentos científicos. Então, a nossa equipe de personagens, que seriam, assim, basicamente os heróis da história, eles têm que invadir essas estações e inserirem um vírus no computador para poder se conectar a todos os índios que estão armazenados em câmaras de estado. Então, todas as estações elas têm esse modelo que vocês estão vendo na tela. Aí, baseado nessas informações, a gente fez essa parte, com os gráficos feitos, a gente passou para a equipe de programação. Boa tarde, sou o Lucas. Eu fiz parte do projeto como programador e eu e um colega, Leonardo Guilherme, que não está conosco aqui, ele está num congresso lá em São Paulo sobre desenvolvedores de jogo. Bom, os meus colegas já roubaram metade das coisas que eu poderia falar, mas, pois para fazer o jogo para TV digital, a gente precisava de uma API que é basicamente uma ferramenta base que a gente tem que trabalhar em cima para que as coisas funcionem direito na TV. E essa API foi o Ginga J, que é uma API brasileira desenvolvida pelo Dr. Valide. Enfim. E essa API, o Ginga, ele não é feita especialmente para jogos, o que torna um pouco as coisas difíceis para a gente. Mas a gente por isso a gente teve que criar um motor de jogos, a engine, que a gente já pensou, achou que teria já antes de começar, mas a gente não teve, a gente fez e perdeu um tempo nisso. E no começo a gente, como o Ronaldo tinha falado, a gente fez todas as coisas, a gente estava pensando em fazer um jogo 3D, só que a gente teve um workshop que o Raoni, o cara do Avalide, veio aqui em Brasília para veio falar com a gente percebeu que isso não seria viável. Então a gente teve que adaptar todo o jeito de jogar. Enfim, foi para ter digital. Sim, isso foi importante também, que os jogos em geral eles são jogados com joystick ou com teclado de computador. A gente não pode fazer isso, a gente teve que pensar bastante como o jogo seria jogado, porque ele seria jogado com controle remoto, na televisão. Bom, basicamente aqui do lado a gente tem um diagrama de classes, o clássico que a gente usou na programação de Java. E sobre uma coisa que também já falaram no começo da apresentação, eu entrei em contato com o Leonardo, que está no congresso. Ele falou que no congresso lá em São Paulo, o SB Game... É Florianópolis. SB Game está em Desculpa, não. Todo mundo diz jeito lá, por favor. Teve uma outra coisa que falou, desculpa. Não, mas tem o SC Games em Florianópolis e o SB Games, esse ano está em Florianópolis. Sim, eu me confundi total. Aliás, Brasília, o UNB foi selecionado para 2012, se não me engano. Vai ser aqui, próximo aqui.
Ele disse que o pessoal de Ginga lá teve uma participação bastante importante e que outros grupos de desenvolvimento estão fazendo jogos para Ginga, então a gente tem esperança que no futuro o Ginga seja mais fácil de fazer jogos e, enfim, a gente o Leonardo também falou que o nosso estava muito bom em comparação com o que ele viu lá, mas enfim. A gente não vai pegar lá. Enfim, essa é a parte do jogo. A gente vai mostrar o jogo. Enquanto o Vitor fala da parte de visual. Enquanto o Vitor fala da parte só a gente mostra o jogo. É a ferramenta. Com relação ao som, né? Por favor, tira só um pouco do médio. Com relação à parte do som, especificamente para esse jogo, eu baseei nas duas frentes, né? A parte da sonoplastia e a parte da trilha sonora. Porque o jogo, né, tem toda a sua interação, você joga, quando você precisa ouvir o som das coisas, para poder dar mais realidade a isso, né? No caso, aqui, esse jogo, esse aí É um emulador do Ginga, que você roda no computador. Aqui simula a televisão. Simula a televisão. É um controle do lado. E o som, no caso especificamente, para poder dar clima às situações dos ambientes, né? Essa aí é a música de abertura do jogo, que também foi desenvolvida lá no laboratório, né? Com instrumentos virtuais. Eu não vou conseguir centralizar a tela aqui porque E para cada missão do jogo, especificamente, tem um tema musical, né? E desses temas musicais eu procurei trabalhar assim, com diversas formas estéticas diferentes, assim, que dão impressão desde de músicas mais tradicionais indígenas até músicas mais tecnológicas e também uma coisa dentro do universo do game, especificamente. Tem o primeiro leitmotiv que eu desenvolvi, que é o da primeira fase, ele é uma coisa de tensão, né? Por causa que na história do roteiro, o início é quando eles vão tentar capturar colocar plantar o vírus na máquina, então precisa de bastante tensão, de instrumentos graves. E no caso, eu poder dar a ideia do movimento também, que é uma coisa que a gente está implementando ainda no jogo, né? Do movimento. A sonoplastia, no caso, ela vem para poder nos elementos do jogo, tipo as portas abrindo, os passos dele caminhando, né? Isso a gente está aplicando no jogo, né? Isso é o protótipo. E também, quando ele seleciona os elementos, tem que ter som, né? E a música no jogo todo, né? Vem para essa coisa. A primeira fase é um tema minimalista, né? Fase de 11, sempre se repete, faz um loop e com instrumentos graves definidos. Mais adiante, eu pensando nos personagens, né? Eu peguei alguns personagens específicos e desenvolvi um leitmotiv, né? Que são formas de você descrever características do personagem, então de ambientes, através de música, né? Que vários compositores utilizaram, isso vem do período romântico, principalmente o Wagner usou bastante o conceito do leitmotiv. E depois, assim, eu comecei a pensar na integração de música tradicional indígena com cantos indígenas, né? Eu comecei a pesquisar algumas músicas da Marlon Miranda e alguns cantos de alguns lugares da Amazônia que eu procurei, assim, alguns sons que tinham traços mais icônicos, assim, não tão, porque também eu tenho uma pesquisa com o grupo Rede, né? Lá da UNB, que é com a professora Malu, que agora está no Rio, e lá a gente foi trabalhar com questões indígenas em aldeias que eles já tinham canto, dança,
características próprias, né, na nossa língua portuguesa. E aí eu encontrei alguns índios, assim, alguns sons indígenas que tinham elementos mais diferentes, assim, tanto de onde entram as frases, onde entram a música, ela não é tão ligada à nossa cultura, assim, é uma música que já tem um traço mais, talvez, ancestral, assim, no caso das flautas, também da percussividade. Aí eu juntei melodias que eu criei usando algumas notas e o canto mixado. E depois eu comecei a trabalhar com alternância de compassos, né, de compassos longos de 20, de 19, com pequenas estruturas de flautas que tem em algumas aldeias que tem flautas características e formas características de tocar. E finalmente eu desenvolvi uma música baseada também em uma classe de personagens que são inimigos no jogo, que isso aí a gente ainda está implementando diretamente na parte do som, né? Que vai entrar mais pra frente, que é o tema dos Schenker, que eu fiz para instrumentos virtuais também. Mais alguma coisa, galera? Acho que é isso, por favor. A gente agradece o tempo e obrigado. Não se acha que